Olá! Tragédias variadas podem acontecer na vida das pessoas. Uma doença grave e a morte do próprio filho é um desafio extremamente difícil de superar. Mas, talvez, mesmo para essas situações, haja uma solução universal para todos? As tecnologias do futuro estão se desenvolvendo rapidamente, e se elas já fossem uma realidade? A história de hoje é sobre isso. O futuro da Terra é triste. O aquecimento global causou inundações e a destruição de cidades costeiras como Nova York, Amsterdã e Veneza, bem como uma migração massiva e uma crise de fome terrível. Os países desenvolvidos mantiveram sua prosperidade, limitando os nascimentos e usando robôs que não precisam de comida ou energia para manter-se em funcionamento. O professor Allen Hobby dá palestra sobre inteligência artificial em uma sala lotada. Com um objeto afiado, ele demonstra o reflexo de dor de uma garota robô que parece igual aos demais. Esta é uma nova classe de robôs capazes de imitar emoções e pensamentos. What did I do to your feelings? You did it to my hand. Mas eles não são capazes de sentir de verdade. O professor quer ir mais longe e criar um robô que possa amar. E como o amor pode ser variado, ele toma como base o amor de um filho por um pai, que, segundo ele, é incondicional e nunca passa. Essa criança robô perfeita, que não adoece e não envelhece, também será procurada por famílias sem filhos. Para os robôs, isso abrirá mundos de experiências, intuição e até sonhos. Uma garota na plateia levanta a questão da ética e de qual seria a responsabilidade que teriam os pais dessa criança artificial. Afinal, o ódio pelos robôs já está crescendo na sociedade, assim como o maltrato a eles. Isso faz o professor pensar, mas ele retruca. Deus criou o Adão para que ele o amasse. Enquanto isso, Henry e Monica Swinton dirigem para uma clínica, onde seu filho, Martin, está em coma induzido em uma câmara criogênica. Ele sofre de uma doença incurável. A Monica se senta para ler um livro para ele e o médico aconselha o agitado Henry a cuidar não de seu filho, mas de sua esposa, que não consegue superar a depressão há 5 anos. O que eles ainda não sabem é que o professor Hobby e seus assistentes estão procurando a família ideal para uma criança robô, e a família Swinton é perfeita para eles. I can't accept this! There is no substitute for your own child! A Mônica fica chocada. Sua dor se transforma em uma raiva pelo Henry, que concordou em pegar o robô. No entanto, ela não pode simplesmente devolvê-lo e decide tentar. O Henry explica que o menino não os considerará pais até que eles ativem um código especial. No entanto, depois disso, não há como voltar atrás. Se eles não gostarem da vida com uma criança robô, será impossível desligar seus sentimentos e a empresa simplesmente o descartará. A Mônica assina o contrato. Embora pareça um menino comum, o David não se comporta como um humano. Sem dizer nada, sem se cansar e sem interrupção, ele observa a Mônica e suas atividades diárias, o que a assusta. Aos poucos, ele começa a imitar as ações dos adultos, aprende a brincar de esconde-esconde e até ri. A Mônica decide ativar o protocolo do amor e o David começa a vê-la como sua mãe. Ele faz café para ela, faz tudo o que lhe é pedido e até improvisa, colocando um frasco inteiro do perfume favorito dela em si mesmo para cheirar melhor. I love you, mommy. Quando David fica preocupado e pergunta se sua mãe vai morrer um dia, a Mônica lhe dá um ursinho de pelúcia. Ele é um robô de antiga geração que pertencia ao seu filho Martin. Parece que a Mônica recuperou a razão de viver e está feliz com isso. Mas, de repente, o inesperado acontece. Uma cura é finalmente encontrada para a doença do Martin. O filho volta para casa e lá encontra seu irmão elétrico mais novo. O ciúme cresce entre os meninos. Eles competem para ver quem o ursinho de pelúcia correrá primeiro e quem é mais alto. Mas isso não resolve o problema. No entanto, de muitas maneiras, eles se dão bem. O David conta para o Martin sobre sua primeira memória, um pássaro com uma cauda parecida com a de um pavão. E o Martin sugere que eles leiam o livro do Pinóquio à noite, dizendo que o David com certeza gostará dele. E, de fato, o menino robô fica impressionado com o episódio do livro em que a fada azul, que aparece em um sonho, realiza o sonho do Pinóquio e o transforma de um menino de madeira
em um garoto de verdade. Um dia, porém, os irmãos decidem competir para ver quem come mais. David, stop it! E o robô, que não pode comer nada, vai parar na mesa de cirurgia. A Mônica se preocupa com ele como um filho de verdade, e seu filho biológico assiste a tudo isso com ódio nos olhos. O Martin promete para o David que ele pode fazer sua mãe amá-lo mais. Mas primeiro, o robô deve fazer algo: cortar uma mecha do cabelo da Mônica enquanto ela está dormindo. Os pais acordam no momento mais inoportuno, claro, e a Mônica quase perde um olho. O Henry, enfurecido, quase quebra o David, e depois afirma que quem sabe amar também sabe odiar, mesmo que agora o robô esteja apenas tentando conquistar o amor. Na festa de aniversário do Martin, os convidados examinam o robô e ativam o seu reflexo de proteção. O David, apavorado, se esconde atrás do seu irmão e se afasta das pessoas com ele. Mom! O David puxa o Martin para o fundo da piscina, mas os adultos o salvam. O robô fica no fundo da piscina enquanto Martin é ressuscitado. Esta é a gota d'água para o pai da família, cujo filho ficou novamente à beira da morte, mas agora por causa do robô. No entanto, a Mônica não consegue enviar o David para a reciclagem e toma a difícil decisão de deixá-lo na floresta junto com um ursinho de pelúcia. Chorando, ela lhe conta a verdade, lhe dá dinheiro e o instrui a não se aproximar das pessoas, e sim se esconder junto com outros robôs fugitivos. I'm sorry I didn't tell you about the world. Na próxima cena, vemos um homem perfeitamente arrumado que não conhecemos. Este é o Gigolo Joe, um robô projetado especificamente para dar prazer às mulheres. Depois de concluir sua tarefa com mais uma garota, ele vai encontrar a próxima, mas a cliente está morta. Seu ciumento amante humano abandona a cena do crime, fazendo o robô parecer culpado. O Joe foge e começa a destruir os mecanismos de rastreamento do seu corpo. Enquanto isso, o David e o Ted vagam pela floresta escura. O menino não perde a esperança de voltar para casa e para sua mãe. Eles dão de cara com um caminhão que despeja em um lixão um monte de robôs que já cumpriram sua missão. Robôs fugitivos, que precisam de peças de reposição, correm para lá imediatamente. O Joe aparece ali e logo sai correndo de uma enorme aeronave em forma de lua. Ela é controlada por humanos, que procuram e capturam robôs. Eles gritam slogans contra os pedaços de metal por um alto-falante. Em terra, os robôs dão de cara com motociclistas. Eles são capturadores em motos que, ao comando do líder dos humanos, pegam o Joe, o David e o resto. O Ted escapa da armadilha e os amigos se separam, enquanto a babá robô conforta o David. O Ted segue a aeronave a pé. Os humanos os levam para a Feira da Carne, onde um show de rock, cerveja e batatas fritas são combinados com uma performance de transformação de robôs em sucata. Para a diversão da multidão, os robôs reféns são lançados através de anéis em chamas, são encharcados de ácido e cortados ao meio. O David é tão diferente dos outros que uma garota e outros funcionários da feira o notam. Eles consideram guardá-lo para outros fins, mas o líder dos humanos leva o David e o Joe para a arena. Ele faz um discurso sobre o cinismo das corporações que brincam com os sentimentos dos humanos, criando robôs cada vez mais indistinguíveis deles. Don't burn me! I'm not Pinocchio! Mas ao ver o David gritando de dor e medo, a multidão, que estava enlouquecida, começa a sentir pena dele, se rebelar e exigir que deixem o menino ir embora. Eles jogam objetos na arena e quebram as cercas. Devido ao caos iniciado, o Joe, o Ted e o David conseguem escapar. Vemos a mesa do professor Robbie, na qual há fotos com o David. Os assistentes o informam que encontraram o menino robô na feira, o que o deixa muito feliz. O David diz que está procurando a Fada Azul, uma mulher que o ajudará a se tornar humano. O Joe convida o David para ir com ele para a Cidade Vermelha, onde as mulheres são como as estrelas no céu. Além disso, nesta cidade mora o Dr. Saber, que, segundo o Joe, sabe tudo. Ele quer retribuir o David por salvar sua vida. Eles pegam uma carona e vão para a Cidade dos Prazeres e Vícios. O Joe e o David andam por uma espécie de Las Vegas do futuro e vão até o Dr. Saber. As perguntas feitas para ele não são gratuitas.
Então, o David dá tudo o que tem. Os robôs conseguem fazer 7 perguntas, e o doutor lhes dá uma espécie de profecia, um texto enigmático que diz onde encontrar a fada azul. A dupla precisa ir até o fim do mundo, Manhattan. O Joe se enche de suspeitas. E se isso for uma armadilha humana para atrair robôs e acabar com eles? As pessoas odeiam os robôs, mas elas acabarão morrendo e os robôs continuarão vivendo. O Joe convida o menino para ficar com ele, mas o David não vê as pessoas como inimigos. Ele é movido pelo amor. She loves what you do for her, as my customers love what it is I do for them. O sonho do David continua inabalável, só que, na saída do prédio, um helicóptero da polícia já está esperando por eles. Eles pegam o Joe. O David e o Ted, aproveitando a situação, entram em outro helicóptero que está vazio, pegam o Joe pelo caminho e voam para Manhattan. Nova York está inundada e destruída. Mas os personagens conseguem encontrar o lugar exato da profecia, onde choram os leões, que na verdade são estátuas gigantescas. Ao entrar no prédio, eles veem uma porta com a profecia escrita nela. Is this the place they make you real? Do outro lado da porta, o David encontra seu sósia. Quer dizer que ele não é especial, nem excepcional e nem único. Em um ataque de ciúmes e medo, o David explode a cabeça do seu sósia e começa a destruir tudo ao seu redor. O professor Robbie aparece e explica que o David estava sendo seguido e recebendo dicas. Sim, tudo é só um experimento. Mas o David fez algo que nenhum robô havia feito antes. Inspirado pelo conto de fadas do Pinóquio e pela fada, ele sonhou, amou, sentiu. O professor conta a verdade. O David era um menino real, filho dele. O robô não consegue lidar com tantas contradições e sentimentos, e seu cérebro fica sobrecarregado. Mais tarde, o professor pergunta se o David quer conhecer seus verdadeiros mamães e papais, os cientistas. O David o segue e vai parar em um laboratório com centenas de robôs pendurados em ganchos, todos com o rosto dele. A sua primeira memória, do pássaro, está associada a uma estátua do lado de fora da janela do laboratório. Pacotes fechados com robôs de ambos os sexos e slogans publicitários sobre o amor destroem completamente os sonhos do David. Depois de perder sua razão de viver, ele pula na água de uma grande altura. Será que o experimento cruel acabou? O menino afunda até o fundo do oceano, mas descobre algo que lhe dá esperança novamente. O Joe o tira da água de repente, mas os caçadores de robôs já estão esperando por eles na superfície. O Joe pede para ele: quando você virar humano, conte às garotas sobre mim. I was. O pobre rapaz é puxado por um ímã para o helicóptero da polícia. Tchau, tchau, Joe. Junto com o Ted, o David vai novamente para debaixo d'água, só que agora ele está dentro de um helicóptero que também funciona como submarino. Debaixo d'água, há um parque de diversões da história do Pinóquio. Finalmente, ele fica cara a cara com a estátua da fada azul. Uma roda gigante cai sobre o helicóptero, e o Ted e o David ficam presos. Mas o mais importante é que a estátua da fada se mantém intacta. Please make me real. O David continua repetindo para a estátua silenciosa e sorridente: por favor, fada azul, me transforme num garoto de verdade. Mesmo quando as luzes se apagam e ela não pode mais ser vista, o David diz a frase repetidamente, até o momento em que desliga. 2000 anos se passam. Uma nave com estranhas criaturas sobrevoa uma nevada Manhattan. Elas encontram o David, que desperta com um simples toque. Ainda na esperança de um milagre, ele se aproxima da fada azul. O David toca a estátua e, para sua tristeza, ela desmorona. As criaturas escaneiam a coisa mais valiosa e rara para eles, a memória do David de pessoas vivas. Eles passam as memórias da família do menino de um para o outro. A Terra agora é habitada apenas por esses robôs evoluídos e os humanos foram extintos. O David acorda e está em uma réplica da casa da família Swinton, cuja única diferença é uma iluminação suave. O menino procura pela sua mãe e logo ouve a voz dela. A voz pertence à fada azul, mas ela não é mais uma estátua, e sim um holograma. Ela finalmente responde o pedido do David e diz que não pode transformá-lo em um menino de verdade. Através do holograma, os robôs contam para o David que agora ele é realmente único em todo o mundo,
e que sua mãe não está mais viva, porque 2000 anos se passaram. Eles podem reviver outros humanos a partir do DNA que coletaram para que ele não se sinta tão solitário, mas sua mãe, Mônica, infelizmente, não pode ser revivida. Do you remember when you cut some of Mommy's hair? Henry shook me. Mas o Ted, que sempre esteve por perto, guardou a mecha do cabelo que o David cortou da cabeça da mãe dele. Os robôs explicam que, infelizmente, os humanos recriados a partir do DNA vivem apenas um dia e o processo não pode ser repetido. Mas o David quer acreditar que sua mãe será especial e viverá mais. Ele os convence a recriá-la. Os robôs admiram a capacidade dos humanos de dar sentido à vida e como o David aprendeu isso com eles. É exatamente isso que os robôs procuram ao tentar restaurar pessoas. Amanhece o dia e o robô chama o David para encontrar sua mãe. Do you like some coffee? Just the way you like it. Yeah, I'd love a coffee. O dia seguinte é o dia mais perfeito para o menino, que finalmente se sente um garoto de verdade. Nada o faz lembrar de que ele é só um robô. A Mônica não faz perguntas sobre o passado e simplesmente aproveita o momento. Eles brincam e comemoram o aniversário do David, soprando as velhinhas de um bolo. O melhor dia da vida dele termina com as palavras de sua mãe. Eu te amo, David. Sempre te amei. Então, ela adormece e não acorda nunca mais. Então, o David, que finalmente recebeu o amor, adormece tranquilamente junto com ela, enquanto o Ted protege seu sono. O nome desse filme, como sempre, está na descrição do vídeo. Agora, escreva nos comentários o que você acha. O criador dos robôs idênticos aos dos humanos deve ser responsabilizado pelo seu destino? E você, ativaria o protocolo do amor se o seu aspirador de pó robótico tivesse um? Não se esqueça de deixar seu like e nos vemos na próxima sessão.